Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, não esquece, galera, de se inscrever no canal, deixar teu joinha e de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim. Eu sempre falo, né? Talvez esse vídeo não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conheça tá precisando ouvir essa mensagem. Então, que você possa ser esse instrumento do Senhor. E galera, o tema dessa semana é reconhecer Jesus. Como é importante a gente reconhecer Jesus Cristo, né? Como é importante a gente ter essa conexão com Deus. Como é importante a gente entender que é Deus que está falando com a gente, né? Quantas vezes pagamos um alto preço por não reconhecer Jesus, por não entender o que Jesus está falando. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente entende a palavra, eu falo tanto, galera, estudem a palavra, pesquise, sabe? Porque a palavra, ela liberta você de muitas coisas, da mentira, de muitas coisas que as pessoas tentam implantar no teu coração, na tua mente, e a palavra, ela é libertadora, sabe? Quando você começa a ler, quando você começa a estudar, você vai se aproximando de Jesus e você vai conhecendo a Cristo, sabe? E entendendo o significado de tudo que tem acontecido na sua vida, talvez, sabe? Então, assim, você às vezes está passando por uma grande luta, uma grande batalha na sua vida, ou tem passado desde quando nasceu e não consegue entender, talvez, quantas vezes você já se perguntou para Deus por que você nasceu, se você só foi para sofrer, e até agora você tem passado por essas situações porque ainda você não entendeu qual é o seu propósito, porque Deus está te chamando, sabe? E é muito importante a gente entender que nada é sobre nós. Nada é sobre a minha vida, mas é tudo sobre a vida de Deus, tudo sobre a história de Deus, tudo sobre gerar um testemunho para que outras vidas sejam alcançadas através da minha vida, sabe? Às vezes Deus permite a gente passar por certas situações que a gente não entende no momento para que outras pessoas sejam curadas através das suas feridas. Eu sei que é muito difícil entender isso na hora da situação, na hora da luta, na hora da dor. É difícil você olhar para aquela situação e entender que Deus está ali com você, e entender que você não está sozinho. Eu sei que é muito difícil, porque quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me desesperei, achando que eu estava sozinha e eu não estava, Cristo estava comigo, sabe? Mas até a gente entender isso é um processo, sabe? Mas quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Jesus Cristo e mais eu vou reconhecendo conhecendo Deus, conhecendo a Jesus, sabe? E é muito importante a gente reconhecer Jesus, sabe? E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que fala ali onde Pedro anda sobre as águas. Olha só, eu sei que eu já trouxe uma vez aqui no canal a respeito dessa palavra, onde Pedro anda sobre as águas, mas vocês não fazem ideia quanto tempo Deus estava ministrando essa palavra em meu coração, e mais confirmação, e essa semana Deus confirmou mais uma vez que essa palavra que Ele queria que eu trouxesse aqui, sabe? Então Deus só estava fazendo com que eu estudasse mais ela, me aprofundasse mais sobre esse tema, para que quando eu tivesse pronta, eu viesse trazer aqui para vocês. E é quando Pedro anda sobre as águas, sabe? A Bíblia relata ali que Jesus ele estava ali com as multidões, né? Mas ao terminar, Jesus manda que os discípulos entrem no barco e siga adiante. Só que Jesus ele fica para se despedir ali da multidão e Jesus vai orar no monte. Vai orar sozinho, ele vai buscar a Deus sozinho ali, ele vai. Ao terminar, né, a oração, Jesus ele vai de encontro aos discípulos. Só que tá um vento ali meio contrário, sabe, um pouco forte, e Jesus ele vai caminhando sobre as águas. Ele vai de encontro aos discípulos que está lá no mar, dentro do barco, e Jesus vai caminhando sobre as águas. Só que quando Jesus ele vai se aproximando, os discípulos eles se assustam, né? Eles logo perguntam, é um fantasma, né? Ficam com medo ali e normal, né?
Eu tenho certeza que se fosse um de nós também ali no lugar deles também ia se assustar, porque eles não imaginavam que era Jesus. Olha só a importância da gente reconhecer Jesus Cristo. Jesus fala para eles, né, não tenha medo, né, que era Jesus que estava se aproximando. Jesus fala para eles, sou eu que estou me aproximando. E Pedro fala para Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus chama Pedro, então venha, né? Tenha fé, venha. Eu creio que Jesus pensou assim: tenha fé e venha. Creia, você também pode andar sobre as águas. E Pedro vai, ele começa a andar sobre as águas, só que naquela trajetória ali, até ele chegar até Jesus, ele começa a olhar o que está acontecendo ao redor dele, sabe? O vento está ali batendo, né? Tá acontecendo aquela situação ali de medo e ele começa a sentir medo e ele começa a afundar e ele clama por Jesus e Jesus pega ele na mão e tira da água, sabe? Só que o que me impressiona nesse versículo é que Pedro ele tem a coragem de sair do barco. Pedro ele anda sobre as águas. Ele vai ao encontro de. Então, enquanto os outros discípulos estão lá dentro do barco, né, secos, porque eles não fizeram o que Pedro fez, eles não andaram sobre as águas, ele não pisou na água, ele não tiveram aquela experiência única que Pedro teve. Pedro andou sobre as águas assim como Jesus estava fazendo. Apesar de Pedro ter olhado para as circunstâncias, ele começa a afundar, mas ele andou sobre as águas. E é isso que eu admiro Pedro, né? Eu admiro Pedro por essa coragem de sair do barco, por a coragem de dizer, Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama, sabe? Faz com que eu ande sobre as águas. Pedro crê que ele vai andar sobre as águas e ele anda, ele vai na direção de Cristo, mesmo que ele comece a afundar. Você vê a importância da gente não dar ouvidos a outras vozes, sabe? Porque Pedro ele afunda porque ele começa a sentir medo, porque ele olha para as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Então, quando a gente começa a olhar para quem se levanta contra o nosso chamado, quando a gente começa a olhar para aquelas críticas, quando a gente começa a olhar aquelas pessoas que estão duvidando do teu chamado, você começa a afundar. Ou quando você olha as lutas que têm se levantado contra a sua vida, contra o teu chamado, contra a sua casa, sabe, contra o teu ministério, enfim, as lutas do dia a dia que têm se levantado no teu trabalho, no teu casamento, com os teus filhos, você olha toda essa situação e você começa a se desesperar. Você começa a perder a fé em Cristo. Você começa achando que você que não tem ninguém ali do seu lado. Você começa a achar que naquele barco não tem ninguém, você começa a achar que Jesus não está ali porque você está dando ouvidos a outras vozes. Você tem dado ouvido aquelas pessoas que querem ver o teu fim, aquelas pessoas que querem ver o teu chamado ser destruído. Porque Deus ele lançou uma palavra sobre a sua vida e você precisa tomar posse dessa palavra. Mesmo que as pessoas não acreditem no teu chamado, mesmo que as pessoas olhem para você e duvidem daquilo que Deus está fazendo, você precisa crer, você precisa acreditar que Deus é com você, sabe? Então, se Pedro não tivesse olhado para a situação, olhado para os lados, Pedro teria seguido até Jesus Cristo. Ele não teria afundado, mas ele olhou e ele começou a afundar, mas Jesus levantou ele. Jesus pegou na mão de Pedro e não deixou Pedro morrer afogado. E é isso que você precisa entender. Clame por aquele que vai te socorrer. Clame por aquela pessoa certa, que é aquele que vai entrar com providência na situação. É aquele que vai te pegar pela mão e não vai te deixar cair. É aquele que vai te pegar na mão e não vai te deixar afundar. Pedro, ele clamou pela pessoa certa, sabe? Então, assim, ele reconheceu Jesus. Apesar deles ficarem com medo ali quando Jesus se aproxima, porque se eles tivessem reconhecido Jesus, eles não iam ter medo, porque eles iam reconhecer Jesus. E quantas vezes Jesus está falando com você, quantas vezes Deus está te chamando e você não está conhecendo Jesus.
Você não tem intimidade com Jesus, você não conhece a voz de Jesus. Você tem dado ouvidos a outras vozes. Você tem buscado outras coisas, você tem pedido socorro para outras coisas, mas não tem reconhecido que Jesus pode te salvar. Você não tem clamado por aquele que pode realmente entrar na situação, sabe? Então, assim, creia que Jesus é poderoso. Creia que Jesus pode mudar a sua história. Creia que Jesus pode fazer você andar sobre as águas. Creia em Deus. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Quando a gente se desvia dos caminhos de Deus, a gente corre o risco de sair do processo de Deus. Muito cuidado para não distorcer o destino que Deus já tem planejado sobre a sua vida. Porque quando pegamos outros caminhos, estamos vulneráveis a sair dos propósitos de Deus. Estamos vulneráveis a dar ouvidos a outras vozes. Quando não estamos na direção do Senhor, quando não reconhecemos a Cristo, não reconhecemos a voz de Cristo, sabe? Então pare de distorcer aquilo que Deus tem entregado na sua vida, aquilo que Deus tem confiado a você, sabe? Porque tem manias, a gente tem manias de querer achar que Deus ele vai fazer a nossa vontade, esquecendo que é a vontade de Deus que prevalece, esquecendo que é a vontade de Deus que sempre tem que prevalecer, esquecendo que não é sobre mim, mas é sobre Deus, esquecendo que Deus não está aqui para me servir, mas eu estou aqui para servir a Deus, sabe? Então, assim, Deus ele tem confiado algo na sua mão. Deus ele tem te chamado, mas você tem estado tão ocupado com tantas outras coisas que você não tem tempo para Deus. Você não reconhece a Cristo porque você não tem tempo para Ele. Você tem tempo para várias coisas, mas você não tem tirado um minuto do seu dia para ser grato. Você não tem tirado um minuto do seu dia para agradecer ao Senhor, para orar, para conversar com Ele. Não entende a vontade de Deus. Quando a gente não reconhece a voz de Deus, a gente corre o risco de perder o rumo, pegar outros caminhos. E esses outros caminhos, eu sempre falo, esses outros caminhos podem te levar a lugares que não tem mais volta, sabe? Então tenha muito cuidado com os caminhos que você tem pegado. Tenha muito cuidado com pessoas também que você tem compartilhado os teus sonhos, pessoas prontas para destruir os teus sonhos e o teu chamado. Então muito cuidado com quem você se abre, muito cuidado com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Muito cuidado porque às vezes você acha que aquela pessoa ela está torcendo para você, mas ao contrário, ela não deseja que você prospere na vida, que você cresça, né? Porque tem pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, muito cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos, tá? Então, galera, que essa palavra ela possa ministrar a sua vida, que você possa reconhecer Cristo, que você possa conhecer a voz do Senhor, porque quando estamos conectados a Deus, quando estamos conectadas ao Pai, quando estamos conectados ao nosso chamado, quando entendemos quem é Cristo, sabe? Você não vai ter medo quando vê Deus, quando vê Jesus se aproximando do teu barco. Você não vai ter medo quando se levantar as ondas, sabe? Você não vai ter medo daquele que vai se levantar, aquele gigante que vai se levantar contra a sua vida, mas você vai entender que aquele que está caminhando sobre as águas, ele está indo na tua direção, sabe? Ele está indo na tua direção e está te convidando a sair desse barco e começar a caminhar sobre as águas e começar a olhar para Cristo. Não olhe para os lados, não olhe, não dê ouvidos
ao barulho das ondas. Não dê ouvidos à voz das pessoas que estão gritando para você que você irá afundar. Não dê ouvidos às vozes daquelas pessoas que estão gritando, dizendo que é um fantasma, não vá na direção dele, né? Porque muitos poderiam estar gritando isso para Pedro. Não vai, não confia, sabe? Porque aqueles que não creem em Cristo, eles vão tentar fazer com que você também não creia. Eles vão tentar fazer com que você não confie em Deus. Quantas vezes Deus te prometeu algo e chegou alguém e falou para você que isso não era para você? Eu já escutei isso várias vezes. Sabe, todos vocês conhecem a história da Ana Luísa, né? O sapatinho da promessa. Ai, gente, a minha filha foi uma promessa muito linda de Deus sobre a minha vida. Quando eu não queria mais ter filho, quando em meio ao desespero eu pedi para Deus ficar estéril, Deus ele não ouviu minha oração, porque Deus conhecia o meu sonho de ser mãe de uma menina. E Deus ele realiza sonhos. Mas mesmo Deus me dando a palavra, mesmo eu tomando posse dessa palavra, quando eu engravidei, antes de eu saber o sexo, né? Eu já sabia o sexo, mas antes de ter a confirmação ali, porque tem muitas pessoas que precisam ter a confirmação, né? Porque Deus ele promete, mas tem pessoas que tem que ter ali, ó, o papel comprovando. Quando Deus fala para mim, tá falado, eu não preciso de papel, eu não precisava de ultrassom para saber que era uma menina, e eu sabia que era a minha filha Ana. Eu sabia que eu estava grávida. A partir do momento que eu descobri, que eu fiz o teste, eu já sabia que eu iria engravidar da Ana Luísa. Eu já sabia antes mesmo de eu engravidar, como vocês sabem aqui. Assim que eu tomei posse da palavra, eu fui lá e comprei um sapatinho, que ela se apresentou com esse sapatinho, gente. E eu creio que onde minha filha for contar o testemunho dela, ela vai levar esse sapatinho junto com ela, sabe? Então, assim, quando eu tomei posse dessa palavra, o que eu quero falar para vocês é que teve várias vozes vindo falar para mim. Não é uma menina, não. E se for um menino? Tua barriga parece mais barriga de menino, né? Porque já começa a olhar pela barriga. Gente, eu falava, é minha filha, Ana Luísa, é uma menina, é uma promessa de Deus. Até o meu esposo estava com medo. Quando nós estávamos indo para fazer a ultrassom no caminho, ele olhou para mim e falou: Natália, e se não for? Ele estava com medo, eu acho que de eu ficar triste, sabe? Ele queria falar para mim, mas Natália, mas se for um menino, tá tudo bem. E ele olhou para mim e falou: e se não for uma menina, Natália? Acho que ele estava tentando, sabe, mesmo, olha só, às vezes as pessoas se preocupam com você, elas querem cuidar de você, mas mesmo assim, elas querem distorcer aquilo que Deus te entregou. E você precisa tomar posse daquilo que Deus entregou na sua vida. E não importa quem vai se levantar para dizer, e se não for? Vai chegar para você e vai dizer, e se não for? Mas você precisa crer naquilo que Deus prometeu. Se Deus ele te prometeu, não há ninguém que vai impedir. E eu sabia que era minha Ana Luísa. E quando o médico perguntou, você quer saber o sexo da criança? Eu falei, eu já sei, doutor, é uma menina. É minha Ana. Mas pode falar, deixa o senhor falar. E ele falou que era uma menina. E quando eu olhei para o meu esposo estava em lágrimas naquele consultório. Eu comecei a chorar porque eu me emocionei, eu já sabia que era minha filha, era só uma confirmação que seria a Ana Luísa. E o meu esposo estava em lágrimas porque ele sabia o tamanho da minha fé, sabe? E você precisa ter essa certeza, assim como eu tive da minha filha. Você precisa ter essa certeza, assim como Pedro teve, de andar sobre as águas. Ei, eu vou sair desse barco e eu vou caminhar. Eu vou dar passadas nesse mar, porque Deus não está me chamando para me andar sobre as águas. E mesmo que as pessoas olhem para você assim, mas e se você afundar, não tem problema, eu vou estar aqui do lado. Não, eu vou andar sobre as águas porque Deus mandou eu andar sobre as águas.
É nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa tomar posse. Ei, eu vou andar sobre as águas porque Deus está me convidando para me andar sobre as águas. E eu não vou dar ouvidos a outras vozes porque Deus está comigo, sabe? Então, assim, Deus estava comigo, eu sabia que era a Ana Luísa. Mesmo as pessoas tentando distorcer aquilo, mesmo as pessoas tentando mostrar, ei, mas eu acho que não é uma menina, não, eu acho que é um menino. A todo tempo eu escutava isso. Mesmo eu tendo certeza, eu sabia, gente, que era minha filha. Que Deus não escutou a minha oração quando eu pedi em meu a desespero. Que Deus veio trabalhando em meu coração. Que Deus me fez o desejo de ser mãe de novo, porque Deus teve que trabalhar isso no meu coração. Deus teve que trabalhar a vontade de ser mãe, porque eu sofri tanto, chorei tanto na minha primeira gravidez, porque era algo que eu não desejava mais, era engravidar. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo, e Deus veio trabalhar isso em minha vida. E quando eu estava, sabe, tomei posse, eu vou ter minha filha. As pessoas olharam para mim e eu acho que não é. E as pessoas estão o tempo todo tentando fazer isso. Eu acho que isso não é para você. As pessoas estão tentando olhar para você e matar os teus sonhos. As pessoas estão olhando para vocês assim, isso não é para você, não sonha demais. Não sonhe demais se não acontecer. Se Deus ele prometeu, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 15, 20, irá se cumprir. O nosso papel é conhecer a Cristo. E talvez o que está faltando na sua vida é você conhecer Deus, é você conhecer a Cristo. Talvez você está demorando viver tanto aquilo que Deus prometeu na sua vida, porque o que está faltando é você ter essa intimidade com Deus. É você ter esse encontro com Deus verdadeiramente. Mas você só não vai ter medo se você reconhecer Cristo. Quando os discípulos têm medo, aqui é porque eles não conheceram a Cristo. Eles têm medo porque não conheceram a Cristo. Então, Cristo teve que falar, sou eu. Então, às vezes a gente está passando por situações em nossas vidas que Deus precisa falar, ei, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo, eu estou no controle. Não tenha medo, eu estou cuidando de tudo, né? Quantas vezes passamos por situações que Deus precisa falar, porque a gente não consegue reconhecer que é Deus. A gente não consegue discernir o que é de Deus muitas vezes, sabe? Então, quantas vezes Deus precisa falar para você que é Ele? Quantas vezes Deus está falando, ei, sai desse barco e começa a andar sobre as águas. Não tenha medo. Eu estou aqui. Eu que controlo o vento. Eu que controlo a tempestade. Nada fugiu do controle de Deus. Ele está cuidando de você. Então confie, acalma o seu coração e entregue tudo nas mãos do Senhor. E comece a andar sobre as águas. Comece a confiar em Deus. Comece a ouvir a voz do Senhor. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.